Bom dia, boa tarde, boa noite, abençoados sejam todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast de Magia e Bruxaria, Caminhos do Paganismo. Eu sou o Bruxo Eric e eu estou trazendo para vocês curiosidades, informações, histórias, cultos e até dogmas de religiões pagãs antigas e atuais, que seriam religiões neopagãs, como é o caso da Wicca, por exemplo. Em episódios anteriores eu falei sobre as divindades Exu, Iemanjá, deusa Tríplice e deus Cornífero. No último episódio que eu postei essa semana, eu falei sobre uma divindade do Egito Antigo chamada Sekhmet. Sekhmet é uma divindade que tem domínio sobre a vingança, a cura e a doença. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o esposo de Sekhmet. Nós estamos falando da divindade Ptah. Ptah é uma divindade do panteão egípcio, do Egito Antigo. Ela é uma divindade como conhecida entre as divindades criadoras do mundo e do universo, segundo a visão do panteão egípcio. Tá? Ptah é um deus autocriado. O que significa isso? Assim como em outras religiões e em outros panteões, existem algumas divindades que elas são consideradas autocriadas. Essas divindades autocriadas, elas não são filhas de ninguém. Não tem pai, não tem mãe. Elas simplesmente começam a existir no universo. Tá? E Ptah é essa divindade autocriada. Ptah, ele tem o domínio sobre a vida. Ele é o construtor. Ele é aquele que construiu o mundo, é aquele que construiu os corpos dos faraós e é aquele que deu vida aos faraós. Em alguns contos, em algumas questões literárias, disse que Ptah também construiu a alma das outras divindades do Antigo Egito. O que é muito interessante. Ele seria a divindade suprema criadora de tudo. Ptah sempre se apresenta como um corpo humano, com cabeça humana, e o seu corpo sempre veste ataduras de mumificação. Então ele sempre se apresenta como uma múmia, estando todo enfaixado, exceto pela sua cabeça. O seu rosto ele fica à mostra para as pessoas. A divindade Ptah, ele sempre vai ser apresentado com um cajado com o símbolo Ankh em cima. O símbolo Ankh, como eu já disse no episódio anterior de Sekhmet, ele vai representar a vida. Ptah, sendo o criador e detentor da vida, ele é aquele que utiliza e carrega o cajado de Ankh. Ptah é a divindade que criou a cidade de Mênfis. E por esse motivo, a cidade de Mênfis é a principal e maior cidade que vai prestar cultos a essa divindade. Além disso, é importante ressaltar que a cidade de Mênfis foi, em um momento, a capital do Egito. Então, é uma cidade muito importante em questão de cultura, de economia e principalmente de cultos. Ptah, assim como a sua esposa Sekhmet, ele é tido como um deus tríplice. O que é muito interessante se você for comparar com algumas religiões atuais em uma divindade tríplice. Ptah, ele é considerado por alguns historiadores como uma divindade com 3 faces, que seriam Ptah, Sokar e Osíris. Como eu já falei no episódio anterior, nós vamos tratar a divindade Ptah como uma divindade única e não como uma divindade tríplice. Exatamente por ter sido autocriado, ter uma esposa, ter um filho, ter as suas características específicas. Acho mais interessante tratar cada divindade como uma divindade única, apesar de, em algumas histórias, eles serem unidos entre outras 2 divindades, se tornando uma divindade tríplice, e o 3 é um número muito importante e é um número sagrado. Então, sempre tem a deusa tríplice, o deus tríplice,
como hoje no cristianismo, por exemplo, existe uma divindade que seria a divindade única, mas ela é tríplice, que seria Pai, Filho e Espírito, né? São suas três faces. E no Egito Antigo havia esse tríplice também, sobre Ptah, Socar e Osíris. Dentro de Mênfis também existe uma outra tríade, que é chamada Tríade de Mênfis. A Tríade de Mênfis, diferente de outras tríades de deidades, ela está relacionando Ptah, Sekhmet e o filho Nefertem. Eles são a Tríade de Mênfis. Ptah, por ser o criador de tudo, ele também é uma divindade solar, talvez uma das maiores divindades solares dentro do panteão egípcio. E por esse motivo, Ptah recebe grandes cultos e grande reverência. Junto de suas estátuas, ele sempre é encontrado algumas cópias do Livro da Morte, do Livro dos Mortos, na verdade. Uma cópia do Livro dos Mortos, sempre junto com suas estátuas, é encontrado. Ptah é a divindade que é responsável e é a divindade que é adorada pelos escultores, pintores e construtores. Exatamente pela sua importância na construção do mundo e da vida, que é muito interessante. Sobre a criação do mundo, diz-se que Ptah criou o mundo a partir de seu pensamento. O mundo foi criado a partir do pensamento de Ptah. Ptah foi o responsável por acabar com a briga entre Horus e Sete. Essas duas divindades elas estavam em guerra durante milênios, causando muito derramamento de sangue. E Ptah é a divindade responsável por fazer apartar essa briga, tornando assim Sete o deus e patrono responsável pelo Alto Egito e Horus o deus patrono responsável pelo Baixo Egito. Ptah é casado com Sekhmet e é pai de Nefertem. Além desse filho, ele tem um filho adotivo, que é o filho Imhotep. Imhotep é uma divindade pós-nascida que é a responsável pela construção da primeira pirâmide. Vou falar um pouquinho sobre um conto de Ptah. Apesar de ser muito difícil de conseguir trazer contos e histórias sobre essas divindades, exatamente por serem divindades muito antigas e acabarem tendo essa alteração e essa perda de informações dentro dos seus cultos, né? Mas, como eu prometi, vou trazer pelo menos uma história de cada divindade. Ptah, certa vez, como sendo o responsável pela grande cidade de Mênfis, ele recebia muitos cultos. Em certo dia, uma cidade menor, chamada Pelúcio, estava cercada pelos assírios. O governante dessa cidade menor orou para que Ptah tivesse misericórdia e auxiliasse eles nesse momento onde os assírios estavam começando a tentar entrar para dominar a cidade. Ptah ficou compadecido das orações e da solicitação desse governante. Então ele solicitou que os vermes comessem as cordas dos arcos dos assírios e corroessem as alças de seus escudos. E assim os vermes o fizeram. Eles corroeram as alças dos escudos e comeram as cordas dos arcos. Quando os assírios se deram conta do que estava acontecendo, eles entraram em desespero, porque eles não teriam a menor chance, sem armas, para poder entrar nessa cidade de Pelúcio. Então eles fugiram desesperadamente para longe da cidade e dessa forma a divindade Ptah salvou a cidade de Pelúcio. Sei que é uma história até um pouco curta. Infelizmente as divindades egípcias elas têm muita dificuldade de se encontrar informações. Por esse motivo, acabam sendo vídeos e histórias mais curtas. Se você conhece histórias
maiores e diferentes dessa que eu contei, comenta aqui embaixo no meu vídeo que eu vou ficar bem agradecido, vou ficar bem contente em gravar um novo vídeo falando sobre umas histórias diferentes dessas divindades. Para aqueles que querem cultuar Ptah, Ptah ele gosta muito da cor branca e da cor amarela ou dourada, que representam a divindade e representam a sua inocência. Pode-se oferecer para ele flor de amendoeira. Ele gosta muito. Além da flor de amendoeira, a sua pedra é o diamante e seu perfume é o âmbar. A divindade Ptah geralmente é cultuada e louvada no dia 31 de dezembro, na virada entre um ano e outro. Dessa forma, a divindade criadora é aquela que vai ser cultuada no ano novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas novamente por ser um vídeo curto, porém eu estou me esforçando para trazer histórias bem bacanas para vocês. Eu desejo que todos fiquem na paz, que vocês sejam muito agradecidos a tudo que as divindades criaram e a todas as histórias que nós podemos contar e confrontar hoje em dia. Agradeço a todos pelo contato, agradeço a todos por assistirem e acompanharem os meus vídeos. Desejo a todos que fiquem com os grandes deuses, que descansem e um grande beijo, até o próximo vídeo.